A produção, ela começa, né, a partir de uma aula expositiva, e aí eu posso, talvez, tranquilizar o professor de amarelo, que eu não me recordo o nome. Olá, não sei o nome, perdão. Márcio. Eu estruturei o trabalho de modo que o trabalho do professor anterior, aquele professor sobre rock, né, ele fica mais visível. A produção filosófica, ela acontece a partir de uma aula expositiva, temas teóricos, a problematização, a discussão e a reflexão. Então não há somente uma produção, né? Existe um momento teórico, existe a discussão na sala de aula e a partir disso eles precisam elaborar alguma coisa. Então não é só uma festa, só uma elaboração, né? E um fato curioso é que eu não trabalho só no ensino médio, mas também trabalho no ensino fundamental. E um desses relatos, justamente um relato no ensino fundamental, eu trabalho no 8º ano. Eu dou aula do 6º ao 9º ano, então eu trabalho com todo o segmento do ensino fundamental 2, né? E é possível ensinar filosofia, e filosofia com sentido, com significado mesmo nesse momento. Então, o trabalho sobre o 8º ano, coincidentemente, também foi sobre política. Eles leram alguns textos muito curtos, eles trabalham com atlas filosóficos, é um atlas com muitas imagens, com bastante referência pragmática, curioso, a proposta é profunda, ensino fundamental mesmo. Eles leram esses conceitos sobre política, o surgimento da filosofia, a importância do falar bem, e necessariamente eles precisavam produzir algum material para ensinar para os outros alunos esse conceito. Isso por quê? Porque esse trabalho desenvolvido no 8º ano fazia parte de um grande trabalho que todo o ensino fundamental se envolveu em ano eleitoral, que era simular uma eleição em outubro. Então, em fevereiro, os alunos do 8º ano começaram a estudar sobre o conceito de política, eles elaboraram jingles, estudaram a história dos partidos, a ideologia dos partidos, e, por final, precisavam apresentar para os alunos das outras séries o conceito de política. Então, alguns produziram maquetes com a ideia de um parlamento, a importância do falar bem, os bonequinhos organizados, de modo que na prática, no ambiente público, as suas ideias fossem expostas. Além disso, produziram cartazes que envolveram a escola, né? E revista. Uma dessas revistas, esse aqui é alguns momentos, né? O parlamento, uma revista, a maquete de Brasília, como está disposto, né? Como os prédios aparecem na cidade, apresenta, por que uma capital distante, no momento em que foi criada, né? Da maior parte da população, da atividade política. E eles construíram uma revista disponível para tablets, que eu trouxe aqui também, que é a revista Polis. Então, eles produziram e distribuíram para os alunos das outras séries, com conceitos, mas também, o que eu achei interessante, tinha uma Coca-Cola na casa, logo perguntei por quê, e a ideia é que, não tem microfone, a ideia é que fosse atraente, né? Que essa revista, por uma imagem de referência, que é o refrigerante, ele chegasse até os alunos, mas a preocupação é que essa fosse a primeira motivação, que os alunos olhassem uma revista com um nome curioso, Polis, com uma imagem de fácil acesso, e a partir disso se interessassem sobre o tema política. E um trabalho com alunos de 12, 13 anos, que em seguida foi envolvido, toda a escola foi envolvida, né? O 6º ano também trabalhou comigo o conceito de política, e agora em outubro nós tivemos um grande debate eleitoral, que eu não vou me repetir porque foi muito parecido com a última apresentação, né? E eles precisavam mostrar a ideia dos partidos criar novos partidos, defender as ideias divididas por segmentos, qual a proposta do Partido Verde para a saúde, qual é a proposta do Partido dos Trabalhadores para a educação. Eles precisavam fazer uma relação entre os partidos e a ideologia partidária. No ensino médio, eu trouxe um relato do Colégio Pedro II que aparece, que tem o mesmo procedimento. Então, eu quero mostrar que é possível, a partir do interesse ou a partir do seu conteúdo programático, despertar interesse e produzir conhecimento, né? Nos 3 trabalhos vocês vão perceber isso. No 2º ano, o tema que nós trabalhamos foi ética, e nós trabalhamos com alguns trechos do Danilo Marcondes. Então, nós trabalhamos com o conceito de ética especificamente para o Kant.
Então, o primeiro momento é a leitura do texto. Temos os trechos do Kant, do texto básico de filosofia, e aí necessariamente, e por acaso, para alguém que perguntou sobre a avaliação, essa foi a avaliação, essa produção, que não é necessariamente teórica, acadêmica, que pode fugir da prova, ela compõe a avaliação. Então, para a escola que fica muito perturbada, eu vi que esse foi um tema comum, né? Diante de uma nova proposta, eu mostro que essa proposta ela pode acontecer inclusive como uma avaliação. A avaliação do segundo ano foi demonstrar os conceitos próprios da ética kantiana a partir de algum elemento artístico, necessariamente. Então, alguns alunos fizeram enquetes, outros fizeram um jornal racional, que está disponível no YouTube, produziram músicas, poesia, leitura, revistas novamente. Eu trouxe outros materiais depois para quem quiser olhar. Essa revista era sobre o contrato social, também foi no segundo ano, mas de um trimestre anterior. E aí eles mostram o Hobbes e o Rousseau, especificamente o Rousseau, o bonequinho reclamando que alguém cercou um terreno, o que acontece a partir disso. Mais uma revista falando, ela começa com um título chamado Utopia e os alunos criaram no verso a realidade. Eles começam a utopia, o conceito de política, de ética, o comportamento, e terminam com a realidade. E a primeira imagem da realidade é Brasília. E todo o material produzido pelos alunos. Bom, desse material que eu queria, o exemplo maior que eu queria mostrar para vocês foi o rap do Kant. Porque também trabalho, existem diversas realidades. A gente está falando de música regional. No Rio de Janeiro, o rap, pelo menos entre os meus alunos do ensino médio, faz bastante sucesso. E aí um grupo resolveu criar o rap do Kant. Eu trouxe a apresentação em vídeo, por acaso não passa aqui, mas também está disponível no YouTube para quem decidir, quem quiser assistir. Diz ele, faça um rap sobre Kant e a sua teoria, que foi um bom representante da nossa filosofia. Mas para falar de Kant tem que ter percepção, pois é ele que valoriza o uso da razão. Ele utiliza dessa valorização para determinar a finalidade da nossa ação. No imperativo categórico, tu tem que ficar esperto. Você não age porque quer, e sim porque é certo. Mas o imperativo hipotético não é bem assim. Não sei se Kant é um filósofo ou um mandarim, mas sei que a finalidade não pode ser a vontade. Não sabe se isso é mentira ou se é verdade. Tá ligado? O imperativo categórico, na real, só é válido quando pode ser uma lei universal. Esse exemplo é interessante para mostrar como eles produzem texto a partir da significação que eles atribuem àquela disciplina, né? Então, não só uma teoria que não diz nada e também não um vazio fundamentado só no prazer, né? Essa foi a apresentação em vídeo, né, com violão. Um desses alunos, inclusive, é cego, do meio, o Carlos, continua sendo meu aluno. 3 tocando violão para o rap do Kant e 3 cantando vídeo para quem quiser em outro momento. E agora o Paulo vai contar uma outra experiência com a mesma intenção, né, que é a partir da teoria e do significado, como eles podem produzir um material filosófico. Alô? De fato, reforçando o que a professora Lídia comentou, a ideia é que a gente pudesse, através de um despertar do interesse do aluno, fazer algo com rigor conceitual, mas que ao mesmo tempo pudesse fazer da prática de sala de aula algo que os próprios alunos pudessem se expressar. Talvez, do que eu tenho observado, esse tenha sido o primeiro trabalho em que a ênfase esteja naquilo que os alunos foram capazes de produzir, para além das próprias atividades do ferramental filosófico, conceitual, propriamente dito, né? Porque os alunos foram capazes de se expressar a partir dos textos filosóficos, mas com linguagens outras, que não necessariamente a produção textual, que não necessariamente a produção de um texto de filosofia. E algum tempo atrás, através da brincadeira de alguns colegas do departamento, eu tive a
a ideia ou a sacação de que montar uma escola de samba poderia render uma produção filosófica. E aí eu elaborei um personagem, que é o personagem a própria escola de samba, que se chama Grêmio Recreativo Escola Filosófica de Samba, Mocidade Acadêmica. A partir disso, da brincadeira de alguns colegas, eu fui elaborando para a produção na sala de aula alguns sambas enredos, que a ideia era justamente motivar os alunos a pensar, a partir da letra do samba enredo, ou dos sambas enredos, os conceitos ali presentes e também os setores de uma escola de samba que pudessem ser justificados teoricamente. Então aí tem a letra do samba, tem algumas piadas nele presentes, tem uma piada que não está ali, que é o próprio título original, digamos assim, do samba, que seria de um logos mítico a um logos mais acentuadamente noético, o itinerário dos primeiros filósofos, parodiando todos aqueles títulos das escolas de sambas, a princípio incompreensíveis e gigantes. Esse é um trecho, essa é uma frase, na verdade, da introdução do livro Os Pré-Socráticos, do professor Gerhard von Hay, que é o primeiro homenageado ali entre os autores. G.G. von Hay, uma piada para que os alunos possam se inteirar, entender quem é. Enfim, a letra do samba está aí. Eu me propus a aterrorizá-los tocando no cavaquinho para vocês e cantando daqui a pouquinho. Mas a ideia é também mostrar os trabalhos que os alunos fizeram. E como comentei, a ideia era essa, que os alunos pudessem produzir, pensar, refletir os setores de uma escola de samba, justificando-os teoricamente, além de discutir os conceitos presentes na letra do samba, logos, arqué, physis, nus, enfim. Deixa eu pegar aqui rapidinho alguns trabalhinhos para poder mostrar a vocês. Nosso mestre Sala e porta-bandeira, devidamente paramentado com o pavilhão da escola, cheio de simbologias, aí não dá para ver, mas simbologias na roupa e também nos caracteres aqui que eles estão vestindo. Um outro casal de mestre Sala e porta-bandeira, fazendo referência ao primeiro verso da letra do samba, a água, a Tales de Mileto, as interrogações do questionamento filosófico. Com 3 minutos, por favor. Tem alguns outros trabalhos com... Eu trouxe, poderia mostrar depois, mas ali faz muita questão que eu mostre a função. E que compra o tempo. Então vou tentar a medida do possível. No princípio é a água, Tales afirmou, e a filosofia ocidental iniciou. No princípio é a água, Tales afirmou, e a filosofia ocidental iniciou. Desde Homero e Hesíodo já havia questões que depois seriam alvo de investigações. Na filosofia, ao se perguntar por quê, há na natureza certa ordem que se vê. O próprio cosmos é a unidade do universo, mito e filosofia já cantaram em prosa e verso. O próprio cosmos é a unidade do universo, mito e filosofia já cantaram em prosa e verso. O que é a physis e o que é a arqué? Porque este mundo é desse jeito que ele é. Coisas que hoje em dia se perguntam à ciência, mas a filosofia inaugurou tal sapiência. No princípio é a água, Tales afirmou, e a filosofia ocidental iniciou. No princípio é a água, Tales afirmou, e a filosofia ocidental iniciou.